Viktor Frankl foi professor de neurologia e psiquiatria na Universidade de Viena e também professor de logoterapia na Universidade Internacional da Califórnia. Este homem escreveu mais de 30 livros e nele o psicólogo autor descreve como se sentiu e o que observou a si mesmo e as demais pessoas e a seu comportamento na situação limite do campo de extermínio nazista durante a Segunda Guerra Mundial. O texto que eu vou ler e comentar para você é um breve testemunho que está no livro de Viktor Frankl, cujo título é Em Busca de Sentido. Aqui não vamos descrever os grandes horrores, já bastante denunciados. Vou apenas descrever as pequenas torturas. Tentarei responder a seguinte pergunta: de que modo se refletia na mente do prisioneiro médio a vida cotidiana do campo de concentração? É fato notório que justamente esses campos mais reduzidos eram autênticos locais de extermínio. Aqui descreverei a pequena morte da grande massa. Eu vou mencionar o nome capo e quando eu fizer, entenda que capo eram os prisioneiros que dispunham de privilégios e eles exerciam funções equivalentes a de um soldado. Soldado nazista, sim, judeus foram selecionados para ser soldados de outros judeus. O capo não usava o distintivo em forma de braçadeira e era desprezado pelos demais capos. Enquanto ele passava fome até morrer de inanição, outros capos não passavam mal. Houve até alguns que nunca se alimentaram tão bem em suas vidas. Do ponto de vista psicológico e caracterológico, esse tipo de pessoa deve ser, na verdade, encarado como um soldado da SS. Esses capos muitas vezes eram mais rigorosos que a guarda do campo de concentração e eram os piores algozes do prisioneiro comum, chegando, por exemplo, a bater com mais violência que a própria SS. Afinal, de antemão, somente eram escolhidos para capos aqueles prisioneiros que se prestavam a esse tipo de procedimento, e caso não fizessem jus ao que deles se esperava, eram imediatamente depostos. Lá dentro é violenta a luta pelo pão de cada dia e pela preservação e salvação da vida. Luta-se sem dó nem piedade pelos seus próprios interesses, sejam eles do indivíduo ou do seu grupo mais íntimo de amigos. Digamos que houvesse um grupo de pessoas doentes e fracas, uma seleção de prisioneiros incapacitados de trabalhar que deverão ser dizimados num campo maior equipado com câmeras de gás e crematório. É neste momento que estoura uma guerra de todos contra todos, ou melhor, de uns grupos e panelinhas contra os outros. Cada qual procura proteger-se a si mesmo ou aos que lhe são chegados. E não há como fugir, porque o número de cada prisioneiro está tatuado em seu corpo. Ali ninguém tem nome, cada um é apenas um número. A verdade é que o prisioneiro, em determinados contextos, não tem tempo nem disposição para se demorar em reflexões abstratas e morais. Cada qual só pensa em salvar a sua própria vida e a vida dos seus. E por este motivo ninguém hesitará em matar seu semelhante. Já dá para entender que capos eram um resultado de uma espécie de seleção negativa. Para essa função, somente se prestavam os indivíduos mais brutais, embora felizmente tenha havido, é claro, exceções, as quais deliberadamente não vamos considerar aqui.
Haviam prisioneiros que viviam anos a fio em campos de concentração e eram transferidos de um para o outro, passando às vezes por dezenas de campos. Dentre eles, em geral, somente conseguiam manter-se com vida aqueles que não tinham escrúpulos nessa luta pela preservação da vida. Todos nós que escapamos com vida por milhares e milhares de felizes coincidências ou milagres divinos, seja lá como quiser chamá-los, sabemos e podemos dizer sem hesitação que os melhores não voltaram. Viktor Frankl se identifica aqui pelo seu número de prisioneiros, 119.104. Certa vez tive que cavar sozinho um túnel por baixo de uma estrada para a colocação de canos d'água. Isso me deu um prêmio. Recebi 2 cupons de premiação pouco antes do Natal de 1944. Esses cupons eram emitidos pela firma de construção a qual éramos literalmente vendidos como escravos pelo campo de concentração. E cada cupom prêmio era o equivalente a 6 cigarros. E tendo eu 2 cupons, ao invés de 12 cigarros, conquistei 12 sopas. Aquilo significava salvação entre a vida e a morte. As atitudes de um sobrevivente nem sempre são fáceis de compreender e não gostamos de falar sobre a nossa experiência. Nem tampouco o que continuamos sentindo hoje. A experiência por mim vivida deu início ao estudo da psicopatologia do encarceramento, a qual vai tratar sobre uma guerra de nervos. E eu até gostaria de não mencionar meu nome nesse livro, mas apenas o meu número de prisioneiro. Mas sendo eu psicólogo, meu livro perderia credibilidade quanto ao estudo que desenvolvi a partir dessa experiência. E todas as pessoas com as quais me relacionei e observei, a psiquiatria conhece o quadro clínico delas, da chamada ilusão de indulto. A pessoa condenada à morte, precisamente na hora de sua execução, começa a acreditar fielmente que ainda receberá o indulto justamente naquele último instante. Havia ao nosso redor cercas elétricas de alta voltagem e tomar a decisão de dar fim àquilo era simplesmente sair da fila e triscar no arame farpado. Havia uma regra entre nós. Aquele que saísse da fila em direção ao arame farpado não poderia ser impedido pelos seus colegas. Durante todo o dia precisávamos assistir dezenas dos nossos colegas eletrocutados caminhando para a morte. Quem não carregava a ilusão do indulto carregava a certeza do arame farpado.